que é Sobrinha neta do Padre Himalaia. Portanto, a mãe é Emilinha, que o Padre Himalaia fala muito, e a avó, isto é, a irmã do Padre Himalaia, Ana. É a Aninhas. Aninhas era como era tratada. Que era tratada por Padre Himalaia, que era irmã, portanto, do Padre Himalaia e também do Padre Gaspar. Nós estamos agora a entrevistar a Dona Amélia. Aqui temos os pais do Padre Himalaia. Fotografia já conhecida. Aqui temos, portanto, sobrinha, Emilinha. A Emilinha, que era a sobrinha do Padre Himalaia. Mãe minha. Claro. A mãe da Dona Amélia. E este era o tio-avô Gaspar. Gaspar. Irmão do Padre Himalaia. Que ficou a assinar-se depois dele Himalaia por Himalaia. Foi. Portanto, a Dona Amélia conheceu bem o Padre Gaspar. Muito bem. E muitas vezes e ouviu... Este meu filho era o que eu levava para lá quando ia servir à mesa. E ouviu, portanto, o Padre Gaspar da sua própria mãe falar do Padre Himalaia. Ora bom, então diga-nos uma coisa assim que se lembra de falar do Padre Himalaia. Ele era muito falado já, eu pequena, e já toda a gente dizia: ai, aquele senhor Padre Himalaia é um sábio. E depois a gente, pronto, ouvia-se falar, e aquele que fazia, ele chegou a fazer experiências no moinho, lá em cima, em Sandufa, e por lá, não sei se na Fonte Santa também, a minha avó falava, aquela Aninhas, falava na Fonte Santa, que há lá uma fonte, que eles chamam Fonte da Virtude, que diziam que só chegava ao Rio Lima no dia de São João, que parece que pertence à freguesia de Padreiro. Fica do lado lá da estrada. Quem vai para os Arcos à direita, ali, onde se vira para Sendufo, para cima para a igreja, ali havia que agora para lá parece que há lá qualquer coisa, que fizeram a escola ou qualquer coisa. E essa fonte cheirava a água, sabia a enxofre. E eles iam lá buscar água, e ele dizia que aquela água fazia muito bem para certas coisas, agora não me lembro, mas para certas coisas. E a minha avó dizia, o Manelzinho, era assim, o Manelzinho é um sábio, ele dá-nos ideias de elas às vezes estarem a cozinhar e deitar fora água, por exemplo, de cozer os grelos, que agora há muitos nesta altura, e elas cozinham os grelos e deitavam fora. E depois ele então diz que dizia: ó minha mãezinha, não deite fora essa água, quem me dera eu isso lá por fora, por onde eu ando. Que dizia ele que com aquela água deitavam farinha e faziam à moda de creme, não é? Aquela, assim, e depois que era tirado para travessas ou pratos ou assim, que se serviam com canela por cima. A minha avó chegou a fazer isso, chegou lá em Refoios. E eu então, e muitas mais coisas, Portanto, o Padre Himalaia era conhecido no meio familiar por tratar também das pessoas de família, portanto ele usava muito medicamentos na base das plantas. Sim, ele era muito bom, muito mesmo, pois tratava das plantas, ele era, portanto que ele era, como é que se diz? Naturopata, isto era um homem que se dedicava às plantas e tinha lá muita coisa de uma nogueira que trouxe parece que da Argentina, chegou a ver lá no Prasto, na Quinta, não sei se ainda lá existem, umas nogueiras que davam umas nozes muito duras. Mas era assim, gordurenta, a gente a comer aquilo parecia que tinha azeite, mas diz que fazia muito bem, e ele trouxe isso então salvo erro da Argentina. A minha prima Rosinha da Costa também sabia disso, que ela andava lá muito por mais, eu até procuraste, porque ela vivia lá, em Sendufo. E então, Rosinha da Costa, porque é a casa antiga que a gente chamava, porque tocou depois ao pai dela. Eu ainda conheci uma senhora também, que era a Amélia,
que vivia para os lados do Cabrão, para o rio do Cabrão, não sei o quê. A Amélia sou eu. Mas havia uma outra senhora, ainda mais velha que a senhora, acho que ainda era se não me engano, A Amélia não. Não? Porque... Rosa, não seria... mas essa já tinha morrido. Só se era uma filha. Não foi nos Arcos, uma que é... Também já não me lembro do nome dela. Era ao pé do Rio Cabrão, mesmo ao pé do rio. Uma casa, parecia uma espécie de moinho, e ela já estava acamada na altura, já há mais de 10 anos. Era a Rosinha. Era a Rosinha, sobrinha. Era uma sobrinha. Sobrinha prima carnal da minha mãe, que era filha do tio António da Costinha, de um irmão. Que era um irmão mais velho. Pois, vamos lá ver uma coisa. A sua irmã não era aquela irmã que o Padre Himalaia fala que tinha... Mãe, a sua mãe? Não, eu estou a falar da irmã. Porque havia uma irmã, pois, havia uma irmã, que era a Aninhas, suponho eu, que não seria essa, seria a Maria, que estava muito doente, teve assim uma ferida numa perna, que ele cuidou com... Isso foi o pai. O pai dele é que tinha uma úlcera. E diz que a minha avó que me contava, porque eu já não o conhecia. Eu se vi, eu tenho assim umas luzes, foi a bisavó, porque ele morreu muito primeiro. Pois é. Mas tinha uma ferida e a minha avó, a Aninhas, dizia que ele que la curou, com ervas, com malvas, não sei se não conhece. Malvas, é aquelas rasteirinhas, não é uma que cresce, é um malvarisco, isso não é. E era outra coisa que ele trouxe de fora, que era um chá muito amargoso, eu não gostava nada, ai Jesus, a minha avó tomava a cada passo, que era para o estômago, que chamavam marroios. Era uma plantazinha quase como a cidreira, que é que tinha um cheiro muito esquisito. Era assim como a cidreira, crescia assim com aquelas folhinhas, mas tinha um cheiro e um gosto amargoso. E eu gostava, ela às vezes fazia, coitada, e mandava-me fazer para ela. Mas eu não gostava, não. Mas a minha avó é que sabia muita coisa, foi pena, na altura. Nessa altura também o senhor era muito novo. Ela morreu em 50. Quando este meu filho nasceu em 50 e ela morreu, não chegou a conhecê-lo. Ela morreu em agosto e ele nasceu ela morreu em agosto de 49. Ele nasceu em 50. Tinhas 10. 49, tinhas 10 anos. E então, mas ela então é que sabia muita coisa, porque ela é que era, portanto, ela dizia sempre, eu coitadinha de mim, era anestesia e eu era a que trabalhava mais. A madrinha Quinhas era solteira, a que eu disse que vieram falar no casamento e que ela não contava e ficou doente, deu-lhe um ataque. E a madrinha Rosinha casou nova, depois ficou viúva, essa durou muitos anos também. Mas a madrinha Aninhas é que ia aos Arcos, era a que era mais coisa, era a do meio. A madrinha Quinhas era doente, não ia, era ela que ia aos Arcos levar-lhe, que ele estava lá numa casa, não sei se de gente amiga, se alugada, estava lá. Ele estudava lá, estudou os primeiros anos nos Arcos, foi. E ele fala que a irmã levava numa marmita, coisas... Era, umas coisinhas, a Aninhas era a minha irmã, a Aninhas era muito querida dele. Todas elas, eles eram, era Manelzinho, era Gasparinho, era Marquinhas, que era a madrinha Quinhas, como nós chamávamos, as sobrinhas netas, chamavam tudo de madrinhas, e padrinho, era. E o mesmo, o primo Daniel, que é o pai da Rosinha, era padrinho da minha irmã, e eu também ainda lhe chamava padrinho também. Era assim, aquela educação que nos davam, não é? Claro. Aquela gente que era, pronto, eram labradores, que os pais eram labradores, mas tinham uns bens bem bons. E ele então, depois... Já agora digo uma coisa, o pai do Padre Himalaia foi durante muitos anos feitor da casa de Santos Maior, não era Não era o Santo Maior? Era da Nóbrega. Era os... Eu tinha a impressão que era o Souto Maior, mas pode ser... Não era. Ele era de Milhuns e era... O meu avô era de Milhuns. Ele era a Quinta da Costa. Que é da Costa, que pertenceu a esse... Era dele. Exatamente. Mas comprou-a, só pagou o terreno. Como a casa tinha a capela, ficou sem... Foi dada
Diz que não podiam pagar a casa ou assim uma coisa. Ele era quem? Ai, Jesus. Era o senhor Miguel... Dantas? Não. Não, era... Nem era Vasconcelos, era Miguel... Eu julguei que era Sotomayor, mas não faz mal, família Sotomayor. Talvez na Ponte da Barca, ou por Boim, fica lá mais acima, não é? Porque a minha avó ia lá levar a comer coisas para cozinhar para o pai, porque o pai estava lá também feitor de lá. Miguel Calheiros. Ah, sim, Miguel Calheiros. Era Miguel Calheiros. E esse senhor jogou quase tudo, que tinha o tudo. E depois ele telefonava, não era telefone, era mandava uma diligência, um senhor que ia da Ponte da Barca a cavalo levar-lhe as coisas. E ele mandava-lhe, então, senhor Gomes, venha-me valer que eu estou preso, tenho de pagar isto. Venha-me valer, que senão vai tudo. Eu não quero que a minha senhora saiba. Que isso depois também chegaram a dizer que ele que jogou a senhora. Mas isso a minha avó dizia que não se sabia se era verdade. E que até diziam que a senhora, que disse que perguntaram com quem ela queria ficar, se com o marido ou com quem ganhou, e ela disse, não, vou com quem me ganhou, com quem me jogou não me tinha amor. Mas a minha madrinha, a minha avó, dizia que não sabia se isso teria sido verdade. É. E era eles tinham em Braga. Este meu avô chegou a andar por aquela Falperra, a cavalo, para ir para Braga e tudo, diziam que era do tempo do Zé do Telhado, que andava por lá. Isso é verdade. Do Zé do Telhado. Mas ele foi, digamos, foi, então é isso que eu estou era Miguel Calheiros, o dono dessas terras. O Sotomayor acho que era governador e foram eles que prenderam os sim, Sotomayor não era um dos arcos. Sotomayor. Depois foram para Gaia. Sotomayor. Pronto, deixemos isso que também é muito importante. Sim. Ele foi para o seminário, mas há quem diga que ele, antes de ir para o seminário de Braga, ele deixou a escola dos arcos e foi para uma escola que era já seminário aqui em Viana do Castelo. Nunca lhe disseram ele? Não, aqui em Viana. Teve aqui uns meses só. Depois foi para Braga estudar. Aqui, e a quem tinha convivência aqui com Viana, com os Maciel, era o Gasparinho, que era amigo, muito amigo. Ora, não sei se viria de trás dele também, essa gente dos Maciéis daqui de Braga, de Viana. Bom, Padre Himalaia tem a ver com Viana na medida em que ele morreu aqui. Ele em 1931, 32 veio para aqui e morreu aqui em 33. Ele morreu ou 37? 33, sim. Talvez, sim. Ora bem, ele morreu aqui porque, como sabe-se, naquele tempo agora vai lá um carro, mas antes não ia. E ele veio muito doente da Argentina, foi quando veio. Veio para a Caridade, para Capelão, mas para estar aqui perto dos médicos, por causa dele ser tratado. Não foi por pobreza que eles chegaram a dar dinheiro para aí. Não foi por nada, que ele era bem estimado lá. Ora bem, em casa. Mas, como aquilo falta, lá não havia médicos, não é? Para irem lá acima. Eu ainda me lembro de ir lá um arcebispo, foi numa liteira que veio lá do convento de Refoios. A subir aquilo tudo hoje. Com ele aos ombros, os homens. Para ir no arcebispo lá acima, que já era velhota, não me lembro quem era, eu era pequena. E então, foi por isso que ele veio cá para Viana. Pronto, e morreu ali na Caridade. Eles chegaram a dar dinheiro para a Caridade também. E foi muito bem estimado. Olha, falaram-me uma coisa que ele um dia qualquer, foi a Dona Rosa, se não me engano, que constava lá na família que alguém quis matá-lo, ou seria em Lisboa, ou seria na Argentina. Isso foi na Argentina. Sim? E porquê? Não sabes porquê que... Porque ele estava a fazer as tais experiências que ele fazia e parece que elas queriam tirar. Mas ele estava e fizeram uma chantagem lá naquilo que ele queimou-se. Ele chegou o cabelo a ser queimado e tudo. E a que estava criada, a Rosinha, sim, que fazia de sobrinha, sim, é que lhe chamou o Senhor Tiguinho. Senhor Tiguinho, fuja que eu quero matar.
contava à minha avó também, não sei se teria sido verdadeiro isso. A Rosinha também, o pai, pois, porque mas depois... então teria sido... Eu acho que foi na Argentina. Ele teve uma fábrica de explosivos, Ali, chamada Imalaíte. Imalaíte. Lá para baixo, para o Seixal, para aquela zona ali. Barreiro. No Barreiro, não é? No Barreiro, foi no Barreiro. Então, também se consta que ele foi aí, que ele tinha feito uma indústria e que ele lhe queria fazer mal e que tentaram matá-lo. Também, seria também, não sei. Sim. Ali eu não ouvi a minha avó dizer, mas talvez, como lhe queriam fazer mal, não sei, ele perdonando o coitado, pois sempre, como ele era, pronto, tinha aquela coisa de ser assim, porque ele vinha de uma gente, pronto, de lavradores, de filhos de lavradores. Mas era muito inteligente e tinha muitas invenções. Era. Não se lembra de lhe falarem numa máquina de fazer chover? Não. Dizem que tinha feito um canhão especial para fazer... Ele chegou a fazer chover aí, não sei se foi aqui... Não, aqui em Viana não. Aqui foi a pólvora Imalaíte. Pois. Aqui. Ora bem, essa máquina de fazer chover, o padrinho Gasparinho também dizia que foi uma experiência e que chegou a cair a chuva, que chegou, mas não me lembro onde foi. Isso não sei. E o que é que o padre Gasparinho dizia? Porque o padre Gasparinho ainda chamou um padre chamado, que era um padre jesuíta que veio de Lisboa para ver se fazia a história e se estudava completa, as coisas. Sim. Mas depois esse padre, pronto, não chegaram a acordo e escreveu só um artigo. Não sabe o que é que o padre Gasparinho lhe teria contado sobre a experiência dele? Nunca ouvi, nunca ouvi. E era mais reservado, ele falava. Seria o meu filho? Talvez. Aquele que tem de ir ao médico, agora com licença. Muito. Vamos parar um bocadinho. Eu tenho alguns minutos. Mas eu respeito. Então. Olá, senhor Cerqueiro. Olá, como está? Boa tarde. Senhora. Então vem do médico, vem bom. Ora bem. Não é? Vai-se sentar aqui, se calhar, não. Não, vai para aqui, sentar aqui. Aqui de trás. Como está? Bem? Era o senhor doutor, escreveu o livro do Padrinho Malaya. Já sei. Já sabe, já? Se vem do médico, vem bom. Não sei, vamos lá ver. A idade é que já é o caramba. A idade? Que tem? 94. Pois tem mais anos que a senhora, não é? 10 ou 11. Eu sou mais nova, quase 11, 10. Mas está muito bem conservada também. Doente, Jesus foi operado ao peito. Mas está muito bem. Para 83 lá anos está muito bem. Está bem, está muito bem. Queres que eu ponha aqui uma manta? Não, mantas não para já, não. Mas Não. então bem lá de fora. Não tens frio? É que ele arrefece muito e dá muitos espirros. Não está para já. E o vento, está muito vento lá Pois fora. está. O Zé já foi. Acho que sim. Foi embora o Zé. Está bem? Foi o outro meu filho que foi levar ao hospital. E assim, depois o Gasparinho era mais... Que caçavam todos em solteiro, ela solteira, não é? Diz que aquilo que era uma alegria, o padre Malaya, a tocar, coisa, e a dizer como bem de fazer o comer e aquilo tudo, mas o outro que não, que era mais reservado e era mais triste, era assim mais triste. E portanto, o Himalaia foi sempre o mais coisa, este era mais reservado. Pois. Era... Diga uma coisa, ele teve uma senhora que era brasileira que o ajudou muito. O Himalaia? Sim, uma senhora chamada Josefina. Mas essa era dos... Era brasileira. E houve uma condessa de Penhalonga, que a senhora até já mostrou aquele jornal, mas antes dessa senhora houve uma brasileira que ele encontrou no colégio, um colégio ali no Porto. De visitação. Do colégio da visitação, Fareiras. Visitação, sim. Que ele foi lá preceptor e então a senhora parece que lhe deu uns dinheiros para ele ir a França, estudar, etc. Nunca viram falar não, porque ela chegou a ir aos arcos, há umas fotografias dela nos arcos. Eu lembro-me de ver em Sandulfo, sim. Era eu pequena, uma senhora toda vestida de preto, alta, magrinha, com um véu preto também na cabeça, e tinha lá estado a passar uns dias, e a madrinha Quinhas, a irmã dele, e as criadas é que diziam,
Esta senhora ficou agora viúva e era muito amiga o padre Himalaia não estava cá. Veio aqui visitar a família, porque veio para distrair um pouco. Que ele tinha morrido, o marido, salvo era o marido, porque ela estava assim de luto, devia ser o marido. E o que eu não sei era o nome. Era uma senhora, eu cheguei a ver essa senhora, mas não sei quem era, não. E a Rosa Cerqueira? Ela era dali de perto, dos A Aros. Rosinha Cerqueira era irmã da segunda mulher do pai da Rosinha da Costa. Era. Exatamente. Essa Rosinha foi com ele... A Surraqueira ou era? Sucarreira. Sucarreira, não seria de lá? Não, era de Sendufo. Era mesmo de Sendufo? Era cá debaixo da Vila Boa, parece que era o lugar de Vila Boa, que moravam lá uns sobrinhos também, o primo Avelino. Alguém nos tinha falado na Sucarreira. Uma carta. Sucarreira era os pais, salvo erro, da bisavó, da mãe dele. Ela que era recendida de Sucarreira, porque esta minha bisavó era prima carnal de um senhor que casou lá em Refógios e ainda lá está as casas pegadas a nós que se querem parentes, não é? Que era primo carnal e ela ficou sem pais ou sem mãe, foi assim uma coisa. E ela depois foi para a casa desses senhores que eram tios e padrinhos. E foi que a acabaram de criar. Ela depois, salvo erro, casou de Sucarreira, então talvez fosse isso. A mãe do padre Himalaia. Talvez fosse isso. E não havia lá uns familiares de gente, ou mesmo o conde de Santa Eulália, que era um amigo? Ele era amigo, era muito amigo do conde, era. Iam lá, todos eles, a minha avó e tudo, ele era... Porque era o conde de Santa Eulália. Que tinha uma casa que ainda hoje existe, que é a Casa da Glória, Palácio da Glória. E então, eles iam muito lá à Glória e não sei se ao convento, porque era o convento que é hoje a Escola Superior Agrícola. Que era, ele vivia lá. E então... e essa cerqueira, como é que vai... A cerqueira. A Rosa Cerqueira, como é que ela vai ter com o Padre Himalaia e como é que... Foi eles lá, a família, quando ele foi para fora, como ele era assim, de poucas comidas e comia mais, era vegetariano, parece. Exatamente. Como ela era muito boa, parece que lhe falaram para ela ir, mas ela também era doente, coitada, morreu muito nova, muito bonita. Logo a seguir a ele. Foi, era muito bonita, uma senhora mesmo linda. Veio depois... foi com ele para tratar dele. E ela foi como sobrinha, chamava-lhe Senhor Tinho. Senhor Tinho vai, Senhor Tinho vem. E depois veio, ela, quando veio, não sei se ele já tinha morrido, se foi antes. Ela veio lá para o Crasto, doente, e foi lá tratada em cima no Crasto, que eu cheguei a ver lá isto. Mas ela parece que morreu, dizem, de saudades por ele, ou uma coisa qualquer, porque ele parece que também lhe deixou bens, pois o irmão não quis que se soubesse que deixou bens. Isso nunca ouvi dizer. Contou-me um senhor chamado Dantas, que vive ali em cima de Sendufo. Os Dantas, eu ia falar também. Mas não, parece que não, ele se lhe deu foi dinheiro. Se lhe deu a ela foi dinheiro. Porque ele disse a alguém, ao Dantas, ao pai de Dantas, que ele deixava dinheiro a essa senhora porque ela lhe tinha salvo a vida. Foi isso quando, sim senhora, talvez lhe dessem dinheiro e não sei se o Gasparinho lhe deu também, porque ela foi muito bem tratada lá em cima, a Rosinha vai, a minha irmã que era pequenina foi lá, criada até aos 9 anos, era a Rosinha Cerqueira que eu chamava, a Rosinha Cerqueira. E então foi, eles, os bens que tinham, deixaram aos sobrinhos e aos irmãos. Foi tudo dividido. Quando morreram, portanto, eu do Himalaia ainda recebi 100 escudos. E a Rosinha da Costa também, outros 100, deixou aos sobrinhos e contra sobrinhos. Os sobrinhos herdaram muito, assim como a minha mãe e os outros, o meu tio Daniel, que era irmão da minha mãe, herdaram e
E pronto, e aquilo agora depois foi tudo vendido, não é? Venderam, agora vai-me dizer uma coisa que é muito importante. O Daniel era o mais novo, não é? Aquilo que eu chamava o Danielzinho nas cartas. Daniel era o mais novo. Mais velho. Daniel? O Danielzinho era filho de uma filha o Daniel era filho... De uma irmã. Ou de um irmão. De um irmão mais velho, que era o pai da Rosinha. Era o pai da Rosinha. O Danielzinho ficou doente e que ele ajudou, suponho que era filhado dele. Era. E também havia um era filhado da minha avó. Que era um José que foi para o Brasil, esse. José Maria morreu no Pará. Ele teria deixado família lá no Pará. Não se sabe nada. Nunca mais souberam da família. Não. Ele acho que ficou lá também, sei se não veio para cá, me parece. Pois não, já familiares, parece que há familiares. No Pará ou no Paraná? No Paraguai? Não, Pará. A minha avó dizia Pará. É Brasil, não é? Brasil, é. Porque há um país ao lado do Brasil que se chama Paraguai. Pará, eu sei. Sim. Mas a minha avó, aquela Aninhas, dizia o meu irmão Zé Maria morreu no Pará. Agora vai-me dizer uma coisa que é muito importante. Se calhar é testemunha direta, e para nós é muito importante, que é, deve-se ter lembrado da casa do Padre Himalaia ainda, a casa da Costa, ou talvez outra casa que ele tinha, Arfeios, onde, ao que parece, quando o Padre Himalaia morreu, as coisas do Padre Himalaia, livros, parece que mapas e tudo, foram para lá. Quando o Padre Gaspar morreu, houve um Padre João que tomou conta daquilo. Nós o que queríamos saber é que coisas é que haveria. Não sei se é o que está nos arcos. Já morreu esse Padre João. Era tio de um senhor que é Dr. Viana, que mora aqui em Viana do Castelo. E então era daqui de Viana esse Padre João? Talvez, não era de Viana, eu acho que era aqui de uma terra, como é que se chama essa terra aqui em cima? Uma terra que logo a seguir aqui a Viana, logo aqui a seguir a Viana, quando se vai para o interior, para Ponte Lima. Aqui uma terrazinha. Não é Santa Marta, Miadela. Perra? Não. Perra? Não. É mais para aqui para Viana? Não, mas isso não interessa muito. Quando o senhor padrinho morreu, nós era tudo senhor padrinho, o Gasparinho, quando morreu, quem foi o padre que tomou conta? Foi o padre... Não é o Padre João? O Padre João. Pois foi, mas não era o Padre João que era lá de Refolhos, que agora é o que está nos arcos. Não, esse padre morreu. Agora, o problema era saber o que é que havia lá, porque é assim... o senhor doutor, se for a São Paulo de Jolda... Já conheço o padre que lá está, o Padre João. Padre João. Esse tem alguns livros, mas ele disse que os livros que tem estavam em Senduve, porque o Padre João também foi padre em Senduve. Agora, o outro padre, que foi o primeiro padre que veio substituir o Padre Gaspar, e aliás também no tempo do Padre Gaspar, a senhora que conheceu o Padre Gaspar, provavelmente o que era importante saber é se ele tinha lá mapas, desenhos das máquinas dele, lembra-se de alguma coisa? Tinha muita coisa disso, que eu não sei para onde foi. Sim, eles parece que venderam um alfarrabista, foi um alfarrabista que acho que até carregaram... De Braga, que levou uma mesa, que era uma mesa muito bonita. Acho que levou um carro de boi, 2 carros de boi talvez livros. Havia lá, porque havia lá... Mas se lembrar... Era instantes, aquilo, o senhor nunca entrou lá na casa, pois não? Já entrei, já no de Casa da Costa, já entrei. Na do Crasto. Isto era no Crasto. Era na do Himalaia, aquilo depois... Metade da quinta era dele e outra metade comprou à igreja, que era onde está a escola, aquilo metido ali, ao pé da igreja. E ali é que havia armários e armários de livros. Que entrava, aquilo está tudo velho, que nós já lá fomos ver e não se pôde lá entrar dentro. Então, ainda existirão lá hoje? Não, isso já foi tudo. Isso era da igreja, foi da igreja, não é? Porque o que foi uma metade era da igreja e ele deixou outra vez à igreja. E queria saber se existiam lá os planos das máquinas que ele criou. Pois sabia, mas isso é que eu não sei quem depois levou. Eles dizem que venderam, foi o irmão da Rosinha, aquele que tem, como é que se chama, aquele senhor que acho que também já morreu. António. Não, tem o nome do filho da Dona Rosa. Que até tinha dificuldade em falar, não se percebia o que ele dizia que tinha. Isto era um brito.
Esses eram os Britos. Os de Britos, era da Laje. Morreu com O Sr. António da Laje. O Selminho, Anselmo. Anselmo. Era só um filho, Mas eles contaram que eles venderam quase tudo e que aquilo Mas aquilo acho que foi de repente. Souberam que ele que morreu, não é? Pois eles não sabiam o valor daquilo. E pois não, e apanharam tudo, que depois foi devolvido pelos sobrinhos todos. Pois. E foi aquilo, foi O pai da Rosinha e tudo, e o Abelino, o João de Tabaçô, que era de lá de perto dos Arcos, era não, a mulher é que era de lá, parece que era assim uma coisa. E aquilo depois... Dona Amélia, para nós, para os homens da ciência, o que interessa era ver se a gente ainda apanha documentação das invenções dele. Mas isso só para Braga, talvez, é que se foi vendido para Braga... Não, me disseram que era um alfarrabista do Porto. Não sei, só procurar. Não. Já fui. E no tombo, na torre do tombo, não há nada. Aquilo deve ter desfeito, quer dizer, eram cartas, coisas, não. Eu fui à torre do tombo investigar. Pois não. Não é nada. Eles, dessas coisas miudezas que havia, deitaram numa pilha no chão, no meio da sala de jantar, lá. E quem quis a minha mãe ainda chegou a trazer muitas coisas, mas depois aquilo também ela... Sim, pessoas que não sabiam o valor daquilo. Não sabiam, pois foi o que aconteceu lá. Não estragaram. Porque a minha mãe disse, estas fotografias eram dela e ela disse, vão para a Melinha que ela não dá cabo. para mim, que não entrou. Por exemplo, cartas a cientistas que ele escreveu, isso tudo é que era hoje muito valioso. Pois era, mas isso foi tudo, nessa altura, venderam. Não, algumas cartas, eles não venderam. Disse-me o irmão da Dona Rosinha que houve uma altura qualquer que estava a ocupar as gavetas, cartas de padres e não sei o que mais, aquilo não interessa, e chegaram no fogo. Eles chegaram no fogo. Quer dizer, eles não sabiam o valor daquilo. O doutor Mário? Não, mas sabem o valor. Não. Já foi há muitos anos. Mas ele nessa altura era uma criança. Nem era nascido. Pois, eles ainda eram muito novos para poder dizer. Foram eles, está aqui a incomodar isso, eram pessoas pouco mais sabiam sim, poder, não sabiam nessa altura, não. Mas pode levar a mal, era natural. Era natural, agora estava ocupado, eles precisavam daquilo. Pois. Aquilo são cartas, até provavelmente queimaram aquilo para que não se soubesse que sim. tantas cartas. Eles não sabiam o valor daquilo. Pois não. Agora, o valor dessa documentação era que era muito importante hoje. A senhora, portanto, não se lembra de coisas que eles, por exemplo, que diziam que o Padre Himalaia sabia, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. O Padre Himalaia não foi sempre um homem muito querido pelos outros padres. Pois não, ele até chegou a pedir licença para tirar o confissão. Exatamente. Ele chegou a tirar, me parece. Exatamente, teve até a ordem. Sim, mas porquê? Porque ele não se dava, eu acho que não se dava com o Salazar, acho que era assim uma coisa. O Salazar tinha chegado ao poder há pouco tempo, não foi? Não, mas dizem que ele defendia coisas que na igreja ainda hoje não se defendem, mas que ele estava mais avançado. Defendia o casamento dos padres, por exemplo, nunca ouvi falar nisso. Não, nunca ouvi. Defendia isso nunca ouvi, não. Que era um homem que tinha tido dificuldades, não quer que ele não deixasse de ser padre. Não deixou de ser padre. Não. Mas que tinha alguma dificuldade com outros padres, porque eram muito atrasados. Por exemplo, o Padre Himalaia foi amigo pessoal do Presidente da República aqui em Portugal, que era amigo pessoal dele. E esse Presidente da República, o Teófilo Braga, era republicano. E por o facto de ele ser republicano, os outros padres não gostavam. Mas ele, o Padre Himalaia, dava-se com toda a gente. E também se dava com esse republicano. E muitos dos padres não gostavam da abertura que ele tinha, que era um homem... O Salazar, eu não sei, é provável que ele não gostasse muito do Salazar, mas conheceu-o durante muito pouco tempo, porque também morreu em 33, o Salazar foi para lá em 28, propriamente dito. Porque ele parece que ele chegou a pedir ajuda para qualquer coisa. E ele não coisou e ele ficou com ele assim um bocado. Foi assim, a minha avó dizia disso. Não sei o que foi. Mas que ele devia ter muita coisa, tinha, e nas famílias dos Arcos não haverá nada? Não. Tudo que seja material, assim, coisas escritas dele, a família dos Arcos tem 2 ou 3 cartas, uma carta ao afilhado, assim, a dizer, da Itália e tal, não tem nada, carta ao pai, etc, não tem. Sabe que naquela altura ninguém estava a guardar, não é? Ninguém estava a guardar. Mas que
Mas de ouvir falar, por exemplo, de saber que ele era um homem, toda a gente sabia que era um homem muito inteligente, que era um homem cientista, mas não se sabe bem porque é que ele teve, durante muito tempo quase não usava missa, embora ele sempre se mantivesse na igreja, não é? Mas então uns diziam porque aquele era inventor e não ligava. Não, ele em Portugal sempre celebrou. Em Portugal celebrou missas. Lá por fora é que não sei. Cá em Portugal celebrou, porque a minha avó dizia que ele ia muito a uma igreja, ora onde era, não sei se era no Porto, não ia ser essa tal. Ele não chegou a estar lá nesse seminário, no Porto. Chegou na casa da visitação. Colégio da visitação. Ele era capelão. E foi capelão, foi capelão também no Colégio dos Órfãos. Isso foi no princípio, ele era muito ligado a, digamos, ao Sr. Bispo, etc. Mas depois, quando começou a fazer a investigação científica, os outros padres não gostaram muito. Naquele tempo, a igreja não era muito dada a escritura. Ele pediu para não usar o cabeção por causa de fazer essas experiências e tudo, ele que andava nisso e que não queria que se soubesse que era padre. Que não, sim, para os outros padres não ficarem chocados. Então agora vou dizer, essas perguntas, o padre Himalaia, realmente nas próprias cartas, diz que ele diz-lhe, você está com problemas na cabeça por isto e por aquilo outro, e você, a sua letra diz que você é uma pessoa muito inteligente. Pois, eu vejo na sua própria letra, etc. Então a senhora dizia que o padre Himalaia era uma pessoa que não só se interessava por questões de, digamos, de doenças, mas também de doenças psicológicas e até de alguma coisa que tinha a ver com o espiritismo, que tinha a ver com curas psíquicas. Nunca ouvi. Exorcismos. Não, sim, mas nunca ouvi. A minha avó só dizia a cura pelas plantas. Sim, mas por exemplo, eu já vi a Dona Rosa contar-me que um dia mas talvez, sim, talvez. Uma das irmãs dele, morreu-lhe o marido. E ela foi ter com ele e disse assim, deixa lá que tu vais ter um filho. E ele disse, mas eu não é. E ela estava grávida. E que era impossível saber e que ele tinha estes dons. Então só se foi a madrinha, a Rosinha, a mãe do Anselmo. Mas eu acho que quando o marido morreu, mas estaria grávida já. Estaria grávida já. Sim, talvez. Porque... Portanto, o que eles me contam é que o padre Himalaia, além de ser um inventor, além de ser um homem da ciência, era um homem das ciências que hoje a gente chama parapsicológicas. Sim. Talvez sim. Talvez era dado coisas, fenómenos. Porque talvez fosse de família. A minha madrinha, esta minha avó, quando morreu, lá em cima na minha casa, naquele tempo tínhamos uma varanda muito grande, a gente depois é que a tirou a varanda e havia um quarto muito grande que tinha 2 camas. Eu casei e ela estava doente, coitada, muito doente. Tinha uma empregada e ela uma noite chamou a Glória, era a Glória, coitada, ela também está entrebada, e chamou-a e disse-lhe, Glória, olha que eu vou morrer hoje. Oh, Seraninha, não diga isso, vou morrer hoje. Agora, Seraninha, a casa era diferente da de agora, havia um corredor e um quarto de cada lado. E eu estava dentro, nesse quarto. E ela foi à minha beira e disse, Melinha, olha que a Seraninha, eram 5 horas da manhã. A Seraninha está a dizer que está muito mal, está mal e que vai morrer hoje. Ai meu Deus, levantei-me, fui lá. Madrinha, ela tinha-me dito, quando morresse, o Gasparinho tinha levado para lá uma coisinha com água benta. E disse-me, Melinha, quando às vezes sentes alguma coisa que a madrinha que está para morrer ou assim, deita água benta. E ela também me tinha pedido. Tu deita-me água benta nos 4 cantos da casa. Que os demónios vêm afligir a gente. E eu, pronto, era nova naquela ocasião, estava grávida deste meu filho. E então eu fui e disse, madrinha, olha minha filha, eu vou morrer hoje. Não vai, nada. Deixai o dia ganhar força, que eu vou morrer. Olha, tira-me dali aquelas flores. É por isso que eu digo que alguma coisa há.
E eu disse, que flores, madrinha? Não estão flores nenhumas. É o meu funeral, é isto, tira-me dali. E depois já não falava. Já só me fazia assim. Podia? Sim, mal, assim, a apontar. E eu disse, madrinha, quer que deite água benta? E ela só fazia assim, já os olhos enaboados, tudo. Eu já a chorar, já não podia estar. A tal Glória, coitada, a empregada, foi chamar outra vizinha lá, também era muito devota, que era dos Leones, lá de Sendufo, da casa de Leones. Leones, eram amigos. E então veio e ela, às 9 horas da manhã, morreu. De agosto, 9 horas da manhã, porque, como ela dizia, o dia ganhar força. E como é que ela viu as flores do enterro dela? Porque a casa só tinha uma entrada. Hoje temos duas, mas naquela ocasião só havia uma entrada. Antigamente era assim, isso para a casa fora toda. E aquele quarto era muito grande e foi onde depois nós a depositamos. Já estava isso descrevido cá entre as famílias. Depositou-se lá nesse quarto grande, que era mesmo grande, tinha 2 janelas grandes e tudo era grande. E depois, dentro, uma sala muito grande e eram 2 quartos pequenos, uma cozinha muito grande e outra varanda. Era uma casa grande, mas era assim. E havia a casa velha, que hoje tem uma sala, aquela sala da entrada, que era a casa velha, que era de outro, tinha um forno e aquilo tudo. E depois, depositou-se lá, mesmo no sítio onde estava a cama, foi onde estava a urna dela. E as flores eram as coroas de flores que o coisa trouxe, como é que se chama? O armador, depois que trouxe para pôr, e ela dizia, tirai-me dali aquelas flores, tirai-me dali, tirai-me dali. E ela viu e sentiu a morte dela ali. Por isso, ele talvez tratasse de alguma coisa. Porque todos os padres, mais ou menos, sabem. Hoje, eu perguntei-me se o padre Malaya teria sido aquilo que chamam exorcista. Exorcista. Sim. Mas eu isso não sei, não sei. Ou que fazia curas espirituais. Talvez fizesse, eu não sei, mas talvez. Como ele era assim inteligente, talvez fizesse. Agora eu que eu saiba, não, mas não, eu não vi nada, não. A senhora é que me falou, foi por isso que eu fiquei assim a pensar. Pronto, não sei, agora... ele é inteligente, para aquela época não havia melhor. Era mesmo inteligente, mesmo. Isso é verdade. E este também era, o Gasparinho também era muito inteligente. Por exemplo, de viagens, não sabe, porque há muita gente que diz que ele, por exemplo, esteve na Índia, outros dizem que esteve no Japão. A gente sabe que ele esteve na Argentina, que ele esteve em França, que ele esteve na América, que ganhou um prémio na América, etc. Mas não sabemos, mas há quem diga que ele esteve no Japão, que esteve na África, sabe assim, por na África esteve, porque ele tinha crianças, havia esta coisa que eu digo, havia lá... Há uma fotografia com umas crianças, mas agora sabemos que essas crianças eram... Mas havia muito mais do que essas que estão no livro, não é? Havia muito mais do que isso, Jesus. Assim? O que é que depois o queimaram, eles mesmos, aquilo havia sido queimado. E eram negrinhos? Eram, ele é que diz que os tinha vestido, que eram pobrezinhos, ele, essa Rosinha, ela andou sempre com ele. Sim, andou. Quando andou por fora. Na Argentina e não sei se na América, se... Na América, a primeira vez não, mas talvez da segunda. Parece que sim. Ora bem, portanto, essas crianças eram vestidas por ele, porque era de tanta fome que passavam, como agora se vê na televisão também. E então, acho que sim, que ele andou pelo Japão também. Pois diz. A minha avó, a madrinha, minha avó, irmã dele, dizia que ele que correu o mundo todo, que só não foi aqui à cidade da Guarda. Isso ficou bem na memória. Sempre ela dizia isso. Que correu o mundo todo e que só não conhecia a cidade da Guarda, cá em Portugal. E então essas fotografias, lembra-se, diga-me lá, essa fotografia com crianças, eu só conheço aquela que está no livro, mas que crianças é que seriam? A senhora diz que eram africanos, que eram negrinhos? Eu acho que sim, que eram africanos, que eram pretos.
Eu acho que sim. E eram muitas, Eram muitas fotografias, muitas, e aí está, e havia de haver essas cartas, esses escritos que havia. Era assim, botaram lá na sala. Onde é que viu? Lá na sala? Em Sandufe, no Crasto, não era na costa, na casa da Rosinha, não era lá, era em Sandufe. Mas em Sandufe, o Castro, ele é ao lado da igreja, não é? Ao lado da igreja mesmo. É aquela casa da paróquia. Tocou metade da quinta. Sim. Os meus pais tocou-lhes o fundo da quinta, que era um campo, dentro de 108 contos nessa altura, veja bem. E depois, outra parte tocou ao Anselmo, que era com o padre, que morreu, né? sem o Brito, e depois ele morreu e foi. Agora acho que é de um neto ou de uma neta. Sim. E era nessa casa aí? Era nessa casa. Que é pé da igreja. Fica isso, é ao lado. Quem sobe para cima é ao lado esquerdo. Mas isso agora parece que já quando nós já lá fomos, nem havia lá caseiro, nem havia nada. Aquilo estava... Eu também já fui ultimamente e não viu-se ninguém, foi não? Não. Mesmo no tempo de São Anselmo havia uma ou outra fotografia, mas não havia mais nada. Era a Isabelinha, que era a Isabel, a filha do Selminho, não sei se tinha lá herdado, mas se casou em Santa Cristina. Penso que era lá para Santa Cristina que ela morava. Nem sei se ainda é viva, se não. Eram todas amigas desse tempo, eu vim para aqui, também já estou aqui há tanto ano, nunca mais os vi. Mas, portanto, que havia muita coisa. Agora que só se aquilo estivesse... Quem havia de também saber de alguma coisa, mas também já morreu, a Rosinha a Polinária que era a criada antiga, que tocou lá fora da quinta, a Quinta do Sol, que era dele também, acho que era do Padrinho Nalaia, ou do Gasparinho, não sei, mas acho que era de Nalaia. Tocou uns meus primos de Refoios, que já morreram quase todos, coitados, eles já morreram, pronto. E venderam-na, mas depois foi comprada por essa criada antiga que tinha sido lá do Crasto. Chama-se o Crasto, a Quinta do Crasto, porque ali é o lugar do Crasto. Pois é. E portanto, essa Rosinha, que já não é viva, ou familiares ou assim, até teriam alguma coisa, porque ela era a criada mais... O padre Joaquim de Refoios, não é? Sim. O padre Joaquim tinha coisas, mas ele diz que as coisas que trouxe, não tinham lá as fotografias dos negritos, nem nada do Japão. Eu tenho uma carta em que ele diz que ele tem um comprador no Japão, mas depois não há mais nada. Mas há muitas cartas que desapareceram, e, portanto, pode ser que haja cartas... Não, já não deve de haver nada. Também há um padre, já agora pergunto, pode ser que venha à sua memória, ali daquela do Ponte de Lima, que era professor em Lisboa, um padre, também se diz que ele salvou o padre Himalaia. É um padre muito conhecido ali em Ponte de Lima, mas que foi para Lisboa ensinar para o Colégio Camões. Tu não estás lembrado de quem é esse padre? Padre... Como é que se chamavam? Conheces nomes antigos de padres de Ponte de Lima? Padres de Ponte de Lima? Só conheci o Passarinha. Quem? O Passarinha. Eu vi um padre Passarinha, esse é que era do tempo dele. Era. É o padre Passarinha, que era muito falado. E quem mais? E era outro, quem era? Ele foi para Lisboa, que era um homem muito inteligente, que dava aulas em Lisboa. Não sei dele. Mas isso talvez só... Não sei se era daquele colégio que agora tem crianças lá. Acho que ele foi só do Liceu Camões. Sim. Ele foi para lá. Havia um padre que ele também era muito amigo dele, que foi para Vila Real e foi colega dele no Colégio dos Órfãos em Coimbra. Mas isso encontramos... Em Vila Real, sim, que já vinha no livro, a Casa de Mateus, que ele andou, ele tinha muito conhecimento mesmo. Mas, então, esse padre Passarinha, eu cheguei a conhecer. Também há um padre Vimeiro, não é? Como é que se chama? Vinha de Perra? De Perra? Vieiro. Vieiro. Deve ser padre Vieiro.
De Perra. De Perra, Perra. que é aqui pertinho. É, amigo é dele. o padre Padre Avieiro. Arieiro, isso já morreu. Agora tem, não sei se tem lá sobrinhos. É de Perra, esse? Era, Arieiro. o padre Arieiro. O antigo morreu, o padre Arieiro, que ia pregar a refóios e tudo, até tinha muita graça que ele dizia, e porquê? E porquê? E a gente gostava muito dele. E ele parece que era muito amigo do Padre Himalaia. Talvez, mas ele já morreu também há muitos anos, esse Arieiro. Ele tem sobrinhos lá na Deve ter em Perra, Em Perra. famílias, deve ter em Perra. Arieiro. Arieiro. Não sabe o segundo nome, porque as famílias Não. devem ter o nome do... Tenho uma filha lá na escola em Santa Marta que é capaz de saber, mas... a Armanda, mas... Não, deixa lá. Não, Deixa eu tentar o- ver. Se forem também Perra, é pertinho. não é? É, Bom, chega o uma... seu padre lá sabe, não é? É isso, é. E havia o padre José Maria de Refóios, que não sei se... Que esse é que diziam que tinha uma enciclopédia. Ele esses eram do mesmo tempo, mas já morreu há tantos anos. Foi o que me batizou, a nisso vai. E pronto, isso ali. Agora as E famílias... esse onde era esse padre que está a dizer? Como? Esse que agora vou dizer. José Maria Sim, era de onde? de Refóios, Refóis. que era o... Mas de Refóis agora é o Padre Joaquim. Jolda. Não, mas era de Padre Joaquim Refóios. é de Jolda. De Jolda de Sampaio. De Refóios é o padre, é o cônego, não é o cônego, como é que se chama o padre Refóios? Já me esqueci o tal cônego. O padre nosso lá de Refóios, o padre nosso. Eu não chamava sempre Senhor Prior, agora ele de uma vez encontrou-nos e disse que já era cônego. Mas ele agora já está, ele tem doença, coitado. Agora não sei se é o padre Joaquim de Sampaio que vai lá Que vai lá, saudar. se calhar. É, acho que sim, é isso. Mas, mas também já morreram, eram da minha idade. A Adelina, que era sobrinha desse padre, é que devia saber coisas, porque eram amicíssimos e visitavam-se. Mas isso também já, as partilhas já foram feitas, já morreu quem lhe deu, já tudo, já aquilo tudo. Pois é. Esse é que devia ter coisas dele. E ele dele, do outro. O tal José Maria. Do padre José Maria Calheiros. Padre José Maria Calheiros. É. Agora, que família lá em Refógios ainda deve de haver. Mas era a casa de ferreiros, morreram muito novos. E eram lá da minha idade, que andou comigo na escola. Nessa idade acho que morreu há pouco, lá e vinha. Mas era uma gente boa e que sabiam. A madrinha dizia, a minha avó. Padre José Maria. Vou aqui tomar nota de certo. É, Padre José Maria Calheiros. Que já morreu, não é? E que tinha familiares na casa de ferreiros. É muito bom de saber, a casa de ferreiros é quem vai lá para a igreja, para o convento, onde estão ali umas alminhas num café, vira-se para cima. Ali onde está a escola, não é? A escola agrária. É o convento, sim, escola agrária.